E aí, empacou? Desempaca comigo. Eu sou o professor Pedro Redó aqui do canal Parabólica e hoje é um desempaca de governo Collor. Fernando Collor de Mello, a gente falou na semana passada sobre Sarney. Lembrando que aqui é um resumo, em média 5 minutos, às vezes pode passar um pouco mais ou ficar um pouco menos, mas é um resumo. A gente tem um vídeo completo aqui no canal sobre o governo Collor, é só pesquisar aí. Lembrando que os textos que a gente coloca aqui na tarde eu deixo na descrição para facilitar a vida de vocês, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para você copiar também. E também os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Vamos estudar e entender o governo Collor, fazer esse resumo aqui em 5 minutos, em média de 5 minutos. Collor governou de Fernando Collor de Mello de 15 de março de 1990 até 29 de dezembro de 92. O Brasil ele recebeu impeachment. Ele foi o primeiro presidente do Brasil eleito democraticamente pelo voto direto após a ditadura militar, porque o outro que tinha antes, o presidente que tinha antes, era o Sarney. E o Sarney não foi eleito diretamente pelo povo, nem pelo Congresso. Tinha sido o Tancredo que tinha sido eleito, o Sarney assumiu porque o Tancredo ficou doente, passou mal e acabou falecendo. Então o Collor assumiu. Em seu processo eleitoral, ele derrotou o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. O processo eleitoral foi de 1989 e 1990. E ele tinha um discurso, a gente considera o Collor com a entrada do discurso neoliberal no Brasil. O discurso, não é a consolidação. Ele antes tinha sido governador do estado do Alagoas e ficou conhecido como caçador de marajás. Ele pretendia acabar com cargos públicos ociosos, né, fazia crítica a funcionários públicos, ele queria reduzir o Estado, reduzir a máquina pública e estabelecer ainda um processo de maior participação da iniciativa privada. Era um discurso neoliberal muito bem ensaiado junto com o que estava acontecendo no mundo, Margaret Thatcher, o que veio dos anos 70 e 80, Ronald Reagan, né? Entre outras coisas. Então ele tinha esse discurso de enxugar a máquina pública. Ele era do PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Era um partido até então desconhecido, fazia um discurso antipolítica, não sou um político das antigas. Esse discurso a gente já viu muito, né? Então eu vou aqui reduzir o Estado. Mas o governo dele durou pouco porque foi uma lambança. Primeiro, logo que ele assume, o Brasil está passando por um processo de crise que foi herdado do governo anterior, que foi herdado da ditadura, que era o processo de hiperinflação. Só para vocês terem noção, no governo Collor a inflação chegava a mais de 1972% ao ano. Era aquela crise econômica pesadíssima. Você tinha queda do PIB e foi aí que a ministra da Fazenda do governo Collor, que é a Zélia Cardoso de Mello, logo no início, na hora que ele assume mesmo, ela já faz um pronunciamento anunciando o PND, o Plano Nacional, PND, Plano Nacional de Desestatização. Opa, tô confundindo aqui. Plano Nacional de Desestatização é o do neoliberalismo lá. Então ele anuncia, inclusive, esse plano ficou conhecido também como Plano Collor. A gente conhece ele mais como Plano Collor. Foi anunciado a privatização de mais ou menos ali 18 empresas estatais, entre elas a Uzi Minas e a VASP. Quem é das antigas lembra bem da VASP e também da Uzi Minas, entre outras coisas. Mas o mais caracterizou esse plano Collor foi o confisco. Isso deixou o governo Collor, logo no início, muito impopular. A Zélia Cardoso de Mello anunciou o confisco de de depósitos superiores a 50 mil cruzados novos por 18 meses, que ficariam retidos no Banco Central. Então, se você receber o seu salário lá, o que fosse além dos 50 mil cruzados novos, ficaria retido no Banco Central por 18 meses. Então, toda hora que você recebia esse dinheiro, toda hora que você recebia um salário que tinha um depósito, o que excedia os 50 mil, só podia ficar na sua conta 50 mil cruzados novos. O que excedia ia ficar retido no Banco Central. É período de muita crise, muito desemprego no Brasil, porque ela queria controlar, segurar a economia brasileira, porque em período de hiperinflação as pessoas inclusive gastam bastante, olha só que interessante, principalmente porque precisa principalmente produtos alimentícios, né, primeira necessidade, para evitar e ficar esperando com que esse produto cresça o preço na prateleira, que era comum naquele período.
Não, segura. Então teve muita gente que passou fome nesse período. Eles queriam controlar a moeda, então se emprestava dinheiro para o Banco Central, ficava retido. Muita gente passou fome, perdeu trabalho. Então, assim, queria trazer empresas para o Brasil, mas não podia ter salário para pagar. Queria trazer empresas para o Brasil, mas como é que você não tinha mercado consumidor no Brasil porque o dinheiro estava retido? Então, gerou uma grande crise e impopularidade do governo Collor. Em maio de 1992, o irmão do Fernando Collor de Mello, o Pedro Collor, deu uma entrevista para a revista Veja denunciando corrupção de Collor e seu tesoureiro na época de campanha, Paulo César Farias. Que o Paulo César Farias ele fazia acordos com grandes empreiteiros para poder favorecer durante o governo, e o dinheiro, essa lavagem de dinheiro que ele recebia, era depositado em contas fantasmas na Suíça, paraíso fiscal do presidente Fernando Collor de Mello e da esposa dele, Rosiane Collor. Aí foi aberta a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para poder investigar. Foi constatado o escândalo de corrupção durante a campanha eleitoral. E aí você teve aquele movimento famoso no Brasil chamado os caras pintadas. O Collor queria que as pessoas vestissem verde e amarelo para mostrar amor ao Brasil, amor à pátria, e o povo ia de preto com a cara pintada de verde e amarelo, ia para as ruas para protestar e pedir a abertura de impeachment, o impedimento do presidente. Pedir com que o Congresso Nacional abrisse ao impeachment do presidente por conta do escândalo de corrupção. A pressão deu efeito, o Congresso Nacional abriu o processo de impeachment, o Collor tentou renunciar antes do impeachment, porque se ele sofre o impeachment, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Então ele tentou renunciar, mas o Congresso não aceitou a renúncia dele e foi votado mesmo assim. Através da CPI, você teve 441 votos a favor do impeachment contra 38 contra. E aí o Collor, no dia 29 de setembro de 92, ele foi impeachmentado pela Câmara dos Deputados e esperou até dezembro, foi afastado e até dezembro foi consolidado o impeachment do Collor, que perdeu os direitos políticos por 8 anos, por conta de um escândalo de corrupção, mas ele também estava impopular no governo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei, deu mais do que 5 minutos, mas é porque não tem como. Falar de Collor é falar desses escândalos, então a gente acaba falando um pouco mais. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!